Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Futuro de Confiança Sim. Hoje aqui em Águas de Moura estou com Ana Teresa Vicente, candidata à Câmara Municipal de Palmela, e Cecília Sousa, atual Presidente da União de Freguesias de Poceirão e Marateca e futura Presidente da União de Freguesias. E vamos começar como temos começado nos últimos episódios. Ana, uma palavra para Poceirão, mas uma palavra também para Marateca. É sempre a parte mais difícil, este desafio inicial. Mas sobre Poceirão e Marateca, eu escolheria as palavras inspiração e harmonia. Muito bem, inspiração e harmonia. Cecília, duas palavras, uma para Poceirão, outra para Marateca. Eu se calhar escolhia duas palavras, mas para as duas freguesias. Muito bem. Comunidade, porque é o que somos comunidade, e tradição. Muito bem. Muito bem, muito bem. De facto, estamos aqui em Águas de Moura, freguesia da Marateca, mas num episódio em que falamos da União de Freguesias de Poceirão e Marateca. Estamos aqui junto deste magnífico sobreiro, não é? O sobreiro assobiador, que é um ex-libris deste território e desta freguesia, e a Junta de Freguesia tem estado a fazer obras de valorização deste e de outros espaços patrimoniais, não é? E o que é que isto mostra? Isto é uma prova de vitalidade, não só nesta freguesia, mas também no nosso concelho. Sim. Este sobreiro é uma inspiração. É verdade, é uma inspiração. Sobre a minha inspiração e aquilo que tem sido o nosso projeto também tem sido nesse seguimento. Um projeto de continuidade de trabalho, onde com muitos projetos a nível cultural, a nível ambiental, a nível do espaço público, e projetos que são feitos com as pessoas das freguesias, para as pessoas das freguesias, e tem sido um trabalho de comunidade, ouvindo a comunidade, ouvindo aquilo que são as necessidades das nossas populações e tentar chegar ao nível de trabalho que é a expectativa de todos. Claro. E vamos direito, valorizando e o direito que todos têm. Valorizando aquilo que são as oportunidades, como foi este espaço, a oportunidade que tivemos. Exatamente. E aproveitando a oportunidade poder responder àquilo que é uma necessidade. Muito bem, e Ana, esta forma de estar e esta forma de trabalhar é para continuar. Sim, claro. É um direito das nossas populações, independentemente de estarem no centro do concelho ou de estarem num dos seus limites, é um direito das populações acederem a tudo aquilo que contribui para a sua qualidade de vida. E, de facto, a cultura, o desporto, colocar à disposição de todos uma oferta em termos artísticos, em termos de atividades económicas, em todas as dimensões da vida, colocar isso à disposição das pessoas faz parte do nosso projeto integrado e da visão que a CDU tem para o território. Eu acho que, apesar das especificidades de Poceirão e de Marateca, eu acho que há, de facto, uma harmonia entre estas duas freguesias que se tem conseguido, e quero, já agora, a Cecília está aqui, não é por isso que o digo, mas acho que ela tem tido um grande papel, ela e a equipa de autarcas aqui na União de Freguesias, têm tido um grande papel na união que geram entre estas duas comunidades, que nem sempre foi assim. E, portanto, de certo modo é isso que eu quero dizer com a ideia de harmonia, é muito isso. Muito bem. E ao longo, aliás, a Ana tem referido ao longo destas conversas e tem frisado aqui um papel muito importante da gestão CDU. Claro. Neste território, sim, mas principalmente numa área muito importante, que é a questão da educação. Claro. A Ana tem referido a importância que tem sido para estas populações o facto de se ter investido na educação, nos projetos educativos. E Cecília, permite-me aqui já introduzir este tema, e a Junta, quanto à qualidade da educação, também faz a sua parte. Claro que sim. Dizer que neste território enorme, nós temos 3 jardins de infância públicos e 3 escolas básicas, que também, após a passagem das competências para a Junta de Freguesia,
trabalho que nós já continuamos, porque antes das competências passarem para as juntas era um trabalho assegurado, aquilo que é a manutenção e conservação dos equipamentos escolares. Mas sempre com uma grande proximidade, e esta também tem sido uma das questões que nós temos tentado sempre manter, é a proximidade com a nossa escola, com as necessidades imediatas da escola, e tentar que aquilo que são as necessidades imediatas, no imediato também darmos a resposta e conservarmos e fazermos a manutenção e estarmos próximos até daquilo que não são muitas das vezes as nossas competências, porque muitas das vezes não são as nossas competências, mas enquanto poder local mais próximo, nós somos os primeiros a estar a atuar e a trabalhar. Dizer que este é um parque escolar que tem sido também um investimento muito grande da CDU. E Águas de Moura é um exemplo disso, porque temos uma escola que foi requalificada, uma escola que neste momento tem mais de 70 crianças, mas que valeu a pena esse investimento e esta aposta que tem sido também uma teimosia nossa, CDU, em investir na educação. Esta questão também de aproveitar não tem a ver só com as nossas competências ou aquilo que são os contratos que nós temos com o município. Esta freguesia é uma das freguesias que se calhar tem mais contratos interadministrativos com o município e tenta responder dentro daquilo que é a nossa proximidade com a população, ter a nossa resposta imediata, como é a questão dos monos, como é a questão da desmatação das bermas, como é a manutenção dos caminhos, a calçada, a toponímia, ou seja, uma série de competências que nós assumimos como competências imediatas, porque temos a plena consciência que somos os mais próximos da população e conseguimos e conhecemos, porque conhecemos o nosso território, conhecemos as nossas freguesias, conhecemos as nossas necessidades e tentamos estar sempre presentes na resposta imediata, sempre com aquelas dificuldades que é um território gigante. Sim, não podemos esquecer que estamos aqui em metade do concelho praticamente. Mais de metade. A união de freguesias significa mais de metade do concelho de Palmela. 62% do concelho de Palmela e que tem uma dimensão muito grande que às vezes constrange um bocadinho daquilo que é a nossa resposta no imediato, mas contudo estamos sempre presentes para a resposta. Posso acrescentar só uma coisa, a propósito do que a Cecília agora dizia, gostava de sublinhar este aspecto, aliás, dois aspectos diferentes. Um é a propósito da educação, a importância que tem tido a escola neste território, como a Cecília já disse. Eu gostava de sublinhar aqui o papel da escola José Saramago, o facto de termos conseguido aumentar, naturalmente, com a dinâmica das populações, da comunidade escolar em primeiro lugar, mas nós, autarquias, estivemos cá sempre, a possibilidade de falarmos do segundo e terceiro ciclo e agora já do ensino secundário, mudou completamente o perfil da escola, gerou relações dos meninos, dos jovens, com a escola e com a comunidade. Penso que hoje é verdadeiro podermos dizer que o nível de abandono que tínhamos há anos atrás mudou radicalmente e por aí se vê o papel integrador indispensável que a escola tem em qualquer território. Acho que isto é absolutamente fundamental. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás a propósito disto dos equipamentos, porque nós passámos assim a correr pela cultura, ou eu passei a correr pela cultura e queria dizer uma coisa. Nós temos equipamentos aqui, nesta União de Freguesias, ou seja, o Centro Cultural em Poceirão, já há muitos anos, e agora aqui em Águas de Moura, o Centro Comunitário, que acho que também, para além de serem equipamentos de referência do ponto de vista, enquanto equipamento, enquanto marca arquitetónica também, são espaços de convivência, de aprendizagem, de estabelecimento de relações, de contactos com outras experiências que não existiriam se não tivéssemos estes equipamentos. Portanto, também os equipamentos, na sua dimensão cultural, recreativa, têm aqui um papel integrador muito importante nas comunidades. E, mais uma vez, o facto de estarmos nas freguesias, na União de Freguesias, que no seu conjunto reúne 2 freguesias menos povoadas, não nos dispensou e não nos dispensa dessa preocupação com os investimentos, com os equipamentos que fazem a qualidade de vida das pessoas. E é por isso que essa é uma das prioridades também estratégicas no nosso programa, é continuar uma rede de equipamentos em todo o concelho. Aí está. Compromisso e prioridades, a educação, os equipamentos, cultura, que temos, culturais, desportivos, o bem-estar, a qualidade de vida. Todos esses. Mas falámos aqui de uma questão
que é muito importante nesta altura, que é a questão da integração. Cecília, e é importante falarmos nisto, a nossa União de Freguesias, Poceirão e Marateca, neste caso, ou são as duas freguesias que mais têm recebido imigrantes no nosso concelho. Sim, efetivamente, esta é uma das, no território do concelho de Palmela, se calhar o território onde nós temos uma maior taxa de imigrantes. Imigrantes que já cá estão e que contribuem para a nossa economia e que estão estabelecidos e que trabalham na agricultura, e são eles o motor também, hoje em dia, da nossa agricultura, com a dificuldade que existe na contratação, também são eles o motor da nossa economia, e cujas crianças também já estão integradas nos nossos agrupamentos, e o agrupamento de escolas também tem feito, com o contributo do município, tem feito um trabalho de integração destas crianças na comunidade. E efetivamente estas famílias que vão chegando também são eles também eles estão a alavancar a economia local e que estão integrados também na nossa economia. Não é em vão que a União de Freguesias tem exatamente essa maior expressão, não é? De entre os números que existem no concelho, é porque realmente nos setores, nomeadamente nas atividades económicas ligadas ao setor primário, é fundamental a mão de obra de pessoas que vêm de fora, ou seja, nós não temos população ativa suficiente para dar resposta às necessidades no setor primário. Falamos da agricultura por um lado, falamos da pesca por outro e de muitas outras atividades. A própria prestação de serviços já, enfim, é um outro setor de atividade, mas em muitas áreas continua a depender do trabalho destes imigrantes e, portanto, também eles hoje fazem parte das nossas... Também eles hoje são cidadãos, não é? Com os quais nós nos preocupamos aqui na União de Freguesias e no concelho. E acho que é justo fazê-lo. Mas eu venho agora aqui com uma pequena, não diria provocação, mas às vezes é um argumento que vem. Mas esta chegada de tantos imigrantes não gera aqui um problema de segurança? Eu acho que não é uma afirmação sustentada ou fundamentada. Porquê? Porque, primeiro, pelos vistos, os números não o fundamentam. Isto não sou eu que digo, enfim, são as autoridades as entidades que têm autoridade nestas matérias. O facto de haver isoladamente, não é, situações que obviamente serão criticáveis e que acontecem com imigrantes como acontecem com outras pessoas que não são imigrantes, não nos deve fazer medir, enfim, ou avaliar o acontecimento como um sinal de uma enorme insegurança. Não, de todo. E depois há outra coisa que é, muitas vezes fala-se aliás, há pouco tempo, num dos debates em que eu estive, e é bom o João colocar esta questão porque também me dá a oportunidade de esclarecer, num dos debates em que eu estive, um dos outros candidatos falava até num número para identificar a criminalidade crescente do nosso concelho. Ora, dizer que os dados que estão disponíveis e que são de consulta possível, enfim, a todos nós, e que aparecem no relatório anual da Segurança Interna e os seus números, na verdade, nem sequer desagrega o tipo de criminalidade. Portanto, nós nunca podemos dizer se os acontecimentos que tiveram lugar no concelho foram fruto de uma briga, de um roubo, enfim, de uma agressão não é possível distinguir. Sim, e depois é preciso sublinhar que há muitos acontecimentos relacionados, naturalmente, com o tema da segurança no nosso concelho, mas que se prendem exatamente com acontecimentos nas nossas estradas, nas autoestradas, nas estradas nacionais, enfim, com a rede que temos, obviamente registam muitos acontecimentos. Portanto, não acho que seja verdade e não é justo associar à imigração qualquer situação de criminalidade. A insegurança é um sentimento legítimo e que nos deve preocupar, e os autarcas têm a preocupação com aquilo que acontece no seu território, com aquilo que as pessoas sentem. A nossa receita, entre aspas, para lidar com o tema é, no fundo, criar espaços públicos mais apetecíveis, mais iluminados, ou seja, a iluminação pública tem um papel fundamental, a vida em comunidade tem um papel fundamental, a criação no fundo, de laços de convivência entre as comunidades. Eu creio que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia
a Cecília talvez possa falar disso com mais propriedade, tem projetos para acompanhar, por exemplo, os nossos idosos mais isolados, o que acontece aqui na freguesia de Poceirão, de Marateca, e é por aí que eu creio que se combate um bocadinho o sentimento de insegurança, porque no fundo é isso, isolamento gera sentimento de insegurança, escuridão gera sentimento de insegurança e, enfim, e solidão, não é? Também, portanto, combater ou contribuir para o combate a estes fenómenos, acho que é a nossa forma também de contribuir para minimizar o sentimento de insegurança. É isso mesmo. Claro, mas este tema de facto era importante É trazer muito aqui, importante, muito ser importante, muito importante. de facto sermos esclarecedores relativamente a ele, porque tem gerado aqui alguma conversa naturalmente. que não é fundamentada e claro. é preciso clarificar. João, peço desculpa, estas conversas São como as cerejas. Há pouco, antes de começarmos esta nossa conversa, informalmente conversávamos todos, É e eu verdade, acho que é importante verdade. replicar aqui, falávamos os quatro, aliás, sobre uma ideia que corre por aí de que os meninos imigrantes têm preferência nas nossas escolas. Exatamente. Ora, não há qualquer norma que o fundamente. A única coisa que está fundamentada, e bem, julgo eu, é não podem ser discriminados. Está na Não podem Constituição ser da discriminados. E, portanto, isso não é uma condição de preferência. Claro. Ora, nós ouvimos as pessoas falarem disto com às vezes com raiva, com revolta, e é algo completamente injusto. De facto, as crianças imigrantes não estão a tirar lugares aos nossos filhos e aos nossos netos nas nossas escolas. É preciso sabermos isto. Claro que criam novos desafios, aumentam naturalmente a necessidade de outras respostas. Exatamente. Com a questão da língua, com a questão da integração e da compreensão, enfim, das suas tradições e dos seus traços mais culturais, mas não são uma ameaça. Acho que a ideia principal é esta, Claro. não são uma ameaça, é claro. uma falsa ideia. É isso mesmo. Mas há bocado, e agora, porque as conversas são como as cerejas, mas também o nosso tempo é muito curto, mas há bocado falávamos de uma coisa, e a Ana já mencionou, a própria Cecília também, que é a questão da economia neste território. E de facto, na freguesia, tanto de Poceirão como na freguesia de Marateca, porque, como já dissemos agora há pouco tempo, são duas freguesias distintas, é uma união de freguesias por força de uma imposição legal, Claro. não é? Mas são duas freguesias distintas. Aqui neste território é só vinha ou há mais qualquer coisa para além da vinha? Claro que não. O Poceirão e a Marateca não são só vinhas, o Poceirão e a Marateca são muito, muito mais, em muitas vertentes, muitas áreas, em muitos setores da economia, ambiental, a nível de energia, logística, uma série de setores que se movimentam e movem este território. Mas não são só vinha, nós temos no setor da agrícola temos outras lutas, temos agricultores que continuam a teimar e a lutar pelo setor agrícola, a produzir, nós temos a indústria do tomate no nosso território, continuamos a ter produtores, continuamos a ter agricultores. Apesar de ter mexido e esta agregação de freguesias também ter vindo ainda a aumentar estas desigualdades, continuamos a ter neste território um fraco investimento naquilo que são os apoios, continuamos a ter discriminação porque não somos considerados freguesias desfavorecidas, territórios desfavorecidos a nível dos apoios para a agricultura, e isto acaba por também dificultar a vida aos nossos agricultores que tanto trabalham e que tanto lutam. Mas continuamos a ter um setor agrícola com muito peso para a nossa economia e a ter os nossos produtores, os nossos agricultores a lutar e a continuar a lutar por este território que é um território rural, um território onde nós ainda, além de termos todas estas ofertas, mas que nós respiramos ainda o campo, ainda estamos no campo. Claro. E falando de vinha, não nos podemos esquecer aqui de algo muito importante, que é o enoturismo. Exatamente. Ou seja, João, o falar de vinha implica falar de vinho também, não é? De vinho. Portanto, nós temos o turismo, não é? Exatamente. Continua a ser uma atividade importante e um setor importante para o trabalho da CDU neste território. Eu diria que é um setor cada vez mais importante.
no país até. E aqui no nosso concelho particularmente é muito interessante o processo de crescimento, desenvolvimento, qualificação dos vinhos aqui da União de Freguesias. É extraordinário, como é extraordinário ver a evolução das adegas, com arte, com uma decoração arrojada, confortável, bonita, e portanto tudo isso faz parte de um crescimento e de um desenvolvimento que eu acho que nós também induzimos. Nós desafiámos e fomos desafiados naturalmente pelos produtores, pelos técnicos, para contribuir para esta atividade com tanto valor como ela tem hoje. Portanto, o turismo no nosso concelho não é um turismo de massas, não deve ser, porque um concelho com tanta natureza para preservar, por um lado, com tantos espaços diferenciados para receber pessoas, de facto, não é um turismo de massas, mas pode ser um turismo muito qualificado, com interesses pela natureza, com interesses pelo património, com interesses pelos vinhos e pelas nossas adegas, com interesses pelas nossas localidades, que também têm muito charme. E aqui na freguesia, aliás na União de Freguesias, temos diversas localidades muito interessantes, tradicionais, e portanto tudo isso faz parte dos recursos turísticos que o concelho de Palmela também tem. Exatamente. E é imprescindível trazer também aqui, porque está relacionado com isso, que é a questão da preservação do ambiente e das espécies. Claro. Em Poceirão e Marateca nós não falamos apenas da questão da natureza, enquanto árvores e plantas, falamos também das espécies animais. E como é que tem sido este trabalho da CDU aqui neste território relativamente a essa preservação da natureza e das espécies? E deixo já a pergunta, pode vir, é normal que haja diálogo, que é qual será esse trabalho da CDU daqui em diante para essa preservação destes ecossistemas? Cecília, o que foi feito? Este trabalho tem sido sempre um trabalho que a CDU sempre acompanhou e sempre teve como uma presença e uma orientação esta preservação e esta forma de estar. E efetivamente temos tido este comportamento de acompanharmos e de mantermos-nos junto daquilo que são as necessidades dos nossos territórios. E acompanhar até, não querendo fugir, mas falamos do bem-estar animal, nós temos uma série de associações, temos tido um trabalho de parceria gigante com o município naquilo que é o trabalho diário do Centro de Escolha Animal, com programas de esterilização dos felinos, com uma envolvência gigante da comunidade com os gatis, mas também com uma presença muito grande, onde a comunidade se tem empenhado e tem participado, onde a comunidade, nesta questão do bem-estar animal, onde também se assumiram como cuidadores, que dentro das várias localidades das nossas freguesias assumiram-se como cuidadores também dos animais. E esta também, dentro daquilo que também tem a ver com a preservação dos nossos ecossistemas, mas tem também a ver com esta questão, a presença da comunidade e um trabalho junto da comunidade para que eles também estejam empenhados na manutenção dos seus espaços. E este tem sido um trabalho de muita ligação com a nossa comunidade, que é muito importante. O facto de nós não nos colocamos numa posição sozinhos, não, a nossa posição é esta, de trabalhar no dia-a-dia, todos os dias, com a nossa comunidade, em todas as vertentes, mas nomeadamente naquelas que são as mais sentidas e necessárias. Muito bem. Ana, o futuro? É claro que, a propósito da preocupação com os animais, que a Cecília agora, puxou muito bem, infelizmente, mesmo aqui, não é? Mesmo aqui nos territórios mais rurais, nós ainda temos muitos animais deixados ao abandono, não é? Deixados à sua sorte. E, portanto, essa é uma preocupação. Felizmente, hoje é uma preocupação que está muito mais generalizada na comunidade. Há várias instituições com esse
com uma intervenção muito credível. Felizmente não está tudo só apoiado, neste caso, no investimento público, mas na parte que ao investimento público diz respeito, eu diria que nós queremos fazer mais ainda. Sei que tem havido um esforço nesse sentido e queremos fazer mais. Nós queremos ampliar o que já existe, nomeadamente qualificar e ampliar mesmo o projeto CROA, que é um projeto que tem um papel muito importante aqui no cuidado com os nossos animais, nos processos de tratamento, de esterilização, de alimentação minimamente digna e de acordo com as suas necessidades, com as necessidades de cada espécie, e acho que esse trabalho tem que continuar. Eu acho que o ser humano também é uma melhor pessoa, não é? Quando cuida bem dos animais, sejam os nossos ou não, sejam aqueles que andam por aqui, que aparecem à nossa porta, quer dizer, quem é que não recebe à sua porta um cão, um gato, em estado, enfim, de abandono, de fome, de doença muitas vezes, e portanto eu acho que da nossa condição de cidadãos e de pessoas que se preocupam com o bem, acho que cuidar dos nossos animais e das suas especificidades, não é? Das suas necessidades, é fundamental e, portanto, devemos ter um maior investimento nessa área. A Câmara já agora, só um pormenor, João, a Câmara de Palmela, e enfim, eu senti isso também, durante muitos anos foi, enfim, criticada por ter um trabalho insuficiente nessa matéria. E eu, enfim, felicito o que tem sido feito nos últimos anos e comprometo-me claramente com a vontade de continuar a aumentar esse investimento e essa qualificação no cuidar dos nossos animais. Sim, e de facto é transversal, não só para aquilo que já são os compromissos que vão sendo assumidos para a candidatura à Câmara Municipal, mas também para todas as freguesias. Claro, e é claro, isso que nós temos evidenciado, não só aqui com este compromisso, que a própria Cecília já disse, que continuará a ser no seu trabalho daqui para o próximo mandato, mas também nas outras freguesias que temos conversado e temos visto. Bem, podíamos continuar aqui a falar de tantos assuntos, mas o tempo passa a correr. Cecília, uma mensagem muito concreta. Porque é que a população do Poceirão, porque é que a população da Marateca deve e tem de votar na CDU e nos seus candidatos? Votar na CDU porque aquilo que nós nos temos comprometido, não temos defraudado as nossas populações, temos trabalhado com as nossas populações, temos cumprido com muita transparência, com muita honestidade, com muito empenho. A votar na equipa à União de Freguesias de Poceirão e Marateca, para já porque é uma equipa feita de homens e mulheres extraordinários, de todas as idades, de todos os locais do nosso território, conhecedores das suas localidades, mas conhecedores do nosso território. Temos pessoas de Marateca, temos pessoas de Poceirão, de todo o território desta União de Freguesias, e são pessoas que conhecem, que participam, que estão ativas nas suas localidades e conhecem aquilo que é as necessidades do seu território. E são pessoas que estão juntas por uma luta comum, que é servir a população com competência, com honestidade, com trabalho, com transparência, e é esta a extraordinária equipa que se está a propor continuar a trabalhar e a continuar o projeto CDU. Muito bem. Ana Teresa, uma mensagem para os eleitores de Poceirão, de Marateca, o porquê de votarem na CDU no dia 12 de outubro? Eu acho que as principais razões a Cecília já aqui as trouxe. Eu sublinhava só um aspecto, é que é muito importante nós confiarmos naqueles que conhecemos. E realmente aqui há um trabalho reconhecido por parte dos autarcas da CDU em diversas gerações. O trabalho da Cecília é muito importante, mas eu acho que ela partilha isto. Temos aqui gerações de muito trabalho, de muita dedicação, de muito conhecimento e, portanto, conhecemos, somos confiáveis e eu acredito que a população de Poceirão e de Marateca continuará a confiar na CDU. É o mote
CDU nas autarquias, tu conheces e confias. Portanto, terminamos. Obrigado, Ana. Obrigado, Cecília. Obrigada, João. E não se Obrigada, esqueçam, João. ouçam o podcast Futuro de Confiança, sim. Com a CDU, o futuro é de confiança, sim, no Concelho de Palmela. E não se esqueçam, dia 12 de outubro, confiar nas pessoas que conhecem o território, nas pessoas que vivem o território. E já sabem, a cruz é na CDU. Dia 12 de outubro, votem CDU.